bem-vindos, encarnados, desencarnados. Nós vamos dar início a mais um encontro nosso, hoje, para estudarmos as relações familiares, família consanguínea e família espiritual. Nós já trabalhamos durante 3 quartas-feiras o florescimento do eu, o aspecto individual, não é isso? E a partir de hoje, mais 2 quartas-feiras próximas, nós vamos colocar esse eu no convívio familiar. Vamos primeiro ouvir uma música bem propícia para o momento, para o módulo. Só um minutinho que eu estou ajustando aqui a questão técnica. Apareceu para vocês aí o slide? Apareceu. Sim. Obrigado. Opa, não é? A música, a música. Agora que nós estamos juntos outra vez, vamos nos amar, vamos dar as mãos, agradecendo em prece a Deus a oportunidade que nos deu. A primeira escola na terra é o lar, amigos e inimigos aí se vão encontrar na bênção da lei da reencarnação. Aprendem que são todos irmãos. Agora que nós estamos juntos outra vez, vamos nos amar, vamos dar as mãos, agradecendo em prece a Deus a oportunidade que nos deu. Por nossa família assim se formar, esquecido o passado, novo corpo, novo lar. Até que vivamos juntos a suprema lei. Amai-vos uns aos outros, como eu sempre vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu sempre vos amei. Agora são os módulos, Raquel. O 1 e o 2, o microfone está fechado. A página. Está visível para todo mundo? Acho que sim. O da Fátima, o dela está aberto aqui normal. Tá bem. Então, a página com o título Em Família está no livro Pão Nosso,
São comentários feitos pelo Espírito Emmanuel, no versículo 4 do capítulo 5 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Através da psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel vai nos tecer considerações sobre essa fala de Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprende o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Queridos companheiros, é então com muita alegria que nós, nesse momento, reunidos e unidos em torno do mesmo ideal, perseguindo os mesmos objetivos, que nós agradecemos a Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, nosso guia. Agradecemos aos amigos espirituais, aos mentores, a toda a equipe do plano mais alto que nos assiste na realização desse trabalho. Porque pelo esforço de crescimento individual,
e, a partir da nossa renovação, nos colocarmos no nosso grupo familiar consanguíneo para a harmonia, para o reajuste, para fortalecer laços de afeto, nos realinharmos com as leis divinas, da qual tantas vezes fomos e somos devedores. E é nesse ambiente doméstico, nessa micro-sociedade, essa primeira escola, reunindo amores e tantas vezes desamores, que nós recebemos ricas oportunidades de renovação e de crescimento espiritual, para depois abrirmos as portas dos nossos lares e, como cidadãos do mundo, mas filhos de Deus, auxiliarmos na criação, na sociedade mais ampla. Estamos infinitamente agradecidos pela oportunidade de refletirmos sobre o nosso eu, sobre as nossas relações familiares, consanguíneas e a família espiritual, nessa tarde. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos a permissão para darmos início às nossas reflexões. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, nós trabalhamos o módulo 1, que nós chamamos de módulo 1. Pois não, Lu, pode ir colocando. O nosso módulo 1, onde nós falamos de semente, falamos de estações, que cada um de nós precisa trabalhar com esforço, o desabrochar das nossas sementes, das nossas virtudes. Tecemos comparações com a semente para germinar, os esforços que ela faz no solo para buscar a luz e para florescer. Então, o módulo 1, tratando do indivíduo, o florescer do espírito, o sublime esforço. E hoje nós vamos dar início ao florescer da família, a prática do amor no lar. Mas antes, quarta-feira passada, nós tivemos rapidamente trabalhos individuais, onde nós perguntamos como que era o mundo que nós queríamos, né, para o nosso momento. E como fizemos de outras quartas-feiras, nós fizemos sorteio. Então, Tati, você dá o primeiro sorteado? Posso dar. Semana passada quem foi sorteado foi a Nádia. Por isso que eu disse que ela estava na minha listinha. Estou fora, não tem desenho. Eu sei, mas você disse qual que era a sua ideia. Você não brincou, você não brincou de criança, mas assim, fala sinteticamente por que você escolheu aquele tema. Aquele sentimento ali para o mundo, aquele desejo de mundo naquele momento. Bom, escrevendo rapidamente, antes quero só fazer um parênteses. Vocês estão roubando no jogo, hein? Você me falou antes que tinha sorteado. Vocês estão roubando. Fechei parênteses. Descrevendo rapidamente, a imagem mental que me veio foi do mundo, as pessoas em torno do mundo, preto, branco, indígena, criança, adulto, um com perninha,
outro ser perninha, enfim, um Enfim, monte de gente, todos de mãos dadas, como se estivesse fazendo um cinturão em torno do mundo. O foi linda essa sentimento, ideia. o sentimento que eu tive quando essa imagem se formou na minha cabeça foi o meu desejo de que fosse desse jeito. Só um instante, por favor. Uhum. Maravilha, foi essa diversidade, isso. Mas olha, a Tati não rouba, ela faz o sorteio direitinho. Desculpe, é que me deu tosse aqui. Tá Então, bom. o que o que eu desejei expressar é o mundo que eu gostaria de viver, onde as pessoas estivessem de mãos dadas, unidas, para sustentar esse mundo que a gente vive, para abraçar esse mundo que a gente vive. Todo mundo junto, independente de cor, raça, credo, religião. Na minha cabeça tinha pessoas de quipá, mulheres de cabelo coberto, como as muçulmanas. Na minha imagem mental tinha isso. Independente de qualquer coisa, todos se unissem para o progresso desse planetinha. Foi isso. Maravilha, maravilha, muito obrigada, excelente contribuição. Eu vou, inclusive, por conta do tempo, que é quase 4h30, vou deixar o segundo sorteado passar batido, já que não sabem, né, a origem. Agora eu que vou fazer uma roubadinha. Vou deixar só a sua fala, porque nós precisamos avançar nesse segundo módulo, com esse tema, florescer da família, a prática do amor no lar. E assim que nós vemos esse tema, florescer da família, a prática do amor no lar, dois aspectos chamam a nossa atenção: família e prática do amor de Jesus, né? A prática do amor no lar. É o exemplo do amor de Jesus na família. Então, são dois aspectos bem interessantes. Sempre que falamos em família, a primeira ideia, basicamente, que vem, ou se não vem, porque nós não temos isso, mas desperta o nosso desejo. No mínimo, quando falamos em família, a ideia é de reunião. Mesmo que ainda não cheguemos à união, mas é de reunião, é o almoço de família, são as celebrações em família, o rir juntos ou chorar juntos nos momentos difíceis, aquele apoio que nós buscamos, enfim, pensamos em união, mesmo que, no momento, muitos dos nossos grupos familiares não sejam ainda assim, com essa característica de união, mas, pelo menos, a ideia que nos chega é de reunião. E já aprendemos, inclusive, na doutrina espírita, né? Eu vou parafrasear a Marisa, aquela lindeza que ela diz: ainda não somos, né, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Mas estamos aqui na Terra, esse planeta de provas e expiações, justamente por não sermos ainda o alecrim dourado, é para encontrarmos justo com aqueles com os quais necessitamos reajustar, estabelecer a harmonia nas nossas relações de afeto, né? Esse exercício do amor. E começa justo na família.
né? Aquele ser que chega pequenininho, fazendo gracinhas, as pessoas em torno daquele serzinho, desperta amor na gente, e aí, às vezes, é um amor antigo e, às vezes, é um desamor, é um desafeto, mas é lá que a gente precisa criar, fortalecer os laços. E, muitas das vezes, lamentavelmente, nós encontramos as famílias mais desunidas do que unidas, né? Inclusive na nossa família, assim, pertinho, não é privilégio de um ou de outro, né? Não é ainda aquele ideal. Então, temos que falar de nós, refletir sobre nós, nossas relações. É fundamental para o exercício desse amor. Aí chega justo nesse outro ponto a ser considerado, que é desafiador, que é a prática dos ensinamentos de Jesus. Nós sabemos, teoricamente, do intelecto, está tudo certinho, mas é um desafio para nós, nesse estágio espiritual em que nos encontramos, colocar em prática esse ensinamento. Por isso, nós temos na teoria, por enquanto. E aí, nós vamos trazer para a nossa reflexão fragmentos de um texto do Evangelho, que está no capítulo 10, o item 16, que é uma mensagem de José, o Espírito Protetor, que fala sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa mensagem foi dada em Bordeaux em 1863. Nós vamos, apesar do distanciamento físico, mas a telinha nos possibilita isso, nós vamos fazer um evangelho no lar. Utilizando esse texto, nós vamos agora tecer considerações. O que é que ele nos toca? O que é que ele nos convida a refletir? Por que falar de indulgência quando falamos em família? Família consanguínea e família espiritual. Então, só organizem, levantem a mãozinha para que a gente vá ouvindo os comentários de cada um, na medida de que cada um quiser se colocar, claro. Mas é um de cada vez, né, Raquel? É um de cada vez. Aí, por que esse texto, né? Por que falar de indulgência? É importante falar de indulgência e ser indulgente na família dentro do nosso tema de florescer, o florescer da família, a prática do amor no lar.
A família é o lugar mais importante para se treinar isso. É o primeiro lugar onde a gente tem que treinar isso. É o lugar onde a gente está mais tempo com as pessoas que o Papai do Céu botou junto com a gente para a gente poder se burilar. Então, vai ser o lugar onde a gente vai ter que treinar a indulgência, porque quem não é indulgente na família, lá fora não é indulgente. É falso. Faz o papel de indulgente com falsidade para poder manter o emprego, para poder manter a situação sob controle, mas não é. A verdadeira indulgência, ela pressupõe esse respeito, esse carinho, né? O pensamento meu Deus, fugiu aqui o termo, da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. O que a gente tem mesmo que treinar, principalmente na família, para depois treinar fora dela. Cláudio está com a mão levantada. Obrigada. Quem? Cláudio. Tá, obrigada, Marcos, Helena. Cláudio. Com o que o Marco falou, a indulgência dentro da família é o nosso primeiro passo para ir dobrando, né, as nossas más tendências, principalmente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o lar é o lugar onde a gente pode praticar melhor, porque a gente tem a proteção dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, que nos ajudam, né? Se a gente errar, eles nos corrigem. E quando a gente erra e não tem o apoio deles, a dor é bem maior. Muito bem, muito bom, Cláudio. Excelente contribuição, muito obrigada. A Nádia está com a mãozinha levantada e a Marisa escreveu no bate-papo. Você quer que eu leia da Marisa? Faz favor, pode ler, Tati. Aí depois passo a palavra para a Nádia. Isso. Marisa falou, Dona Marisa Passos, a família é onde se faz mais necessária a indulgência, porquanto a convivência diária define o nosso amor. Muito bom, muito obrigada. Agora é a Nádia. Nádia. Ô, Dona Marisa, muito obrigada por esse complemento que eu vou colocar. Eu estou meio revolto da cabeça hoje, exatamente por conta dessa convivência em família. A gente não pode esquecer que ter indulgência, ter amor, ter paciência, e o primeiro lugar tem que ser a casa onde a gente nasceu, juntamente com as almas que estão conosco mais próximas nessa caminhada. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente está convivendo com pessoas com quem a gente teve grandes batalhas no passado. E que muitas vezes é muito difícil ultrapassar certas coisas. Muito. Ter amor, ter indulgência, ter paciência, porque a gente está lidando com quem está mais próximo da gente, com quem está mais tempo com a gente, e que muitas das vezes é a maior prova da vida da gente. É muito difícil. A gente não nasce só em lar em que todo mundo se apoia, que todo mundo tem compreensão. Às vezes a gente nasce em lares em que as pessoas, com toda certeza, a gente teve grandes problemas para se acertar. E às vezes é muito desanimador conviver com essas coisas. Desculpe, aí terminei. Não, Nádia, não tem que pedir desculpas. É justo, a reflexão é necessária justo por conta desses desafios. No início, né, da nossa fala, justo isso. Quando nós falamos o florescer da família, a prática do amor no lar, é desafiador, porque a doutrina espírita já nos traz o consolo de nos esclarecer que esses embates que tivemos em passados
né? Às vezes, repetidas vezes, não talvez nem só uma vez, e justo a oportunidade que nós temos dessa harmonização, desse reequilíbrio, mas é desafiador, né? Para usar a palavra que nós temos preferido usar para ficar um pouco mais fácil a nossa caminhada, é realmente complicado, exige muito de nós mesmos, exige muita paciência, muita tolerância, muita disciplina, muita reflexão, muita prece, para que a gente avance um pouquinho, né? Que nesse momento de estar reunidos, pelo menos, né? Trabalhar o que puder para avançar nessa evolução, né? Mas a gente compreende o quanto é difícil, realmente é muito complicado. Eu vou dar a palavra para outros, porque o Evangelho no Lar é isso. Todos podem falar e enriquecer e fortalecer. Raquel, vou ler só o comentário que a Camila fez no bate-papo. Depois já tem a Josi e a Marisa para falar, tá? Ótimo. Só um minutinho. A Camila falou no chat: é muito complicado praticar a indulgência dentro da nossa casa. Sabemos que temos que trabalhar este lado para evoluirmos espiritualmente. Tá, agora, então, obrigada, Josi. Camila. Agora é a Josi. Tá me escutando, né, Raquel? Tá me escutando? Sim, sim. Tá. Então, eu levantei a mão para falar depois da Nádia, porque como ela foi falando, é bem parecido com a minha, né? Da minha história, da minha família. E não dá para repetir muito. Eu diria que eu repetiria tudo que ela falou, né? E ontem eu falei o quanto a doutrina me ajudou com tudo isso. Porque, apesar de dizer assim, ajudou, já passou, já resolveu, não. Ajudou no sentido de que a Nádia falou agora que sabemos que estamos fazendo reajuste do passado, que é importante a gente aproveitar essa oportunidade, por isso estamos aqui hoje, né, juntos, pedindo ajuda um para o outro, né, porque, como ela falou, não é fácil, é difícil. Você olhar do lado e ter uma família assim super protetora, que está sempre ali, e você vê a tua aqui que você não está, né? Mas como a gente não está desamparado desde a hora que nascemos, que temos nossos anjos de guarda, que nos dá força, e no nosso caminho vai aparecendo os anjos, né? Que a gente nunca esperava que fosse encontrar pelo caminho, que vai nos ajudando. E aí a gente lembra de Jesus quando fala que nunca nos deixa só, né? E que isso realmente é um processo lento, eu até diria, né? Muitas das vezes é necessário deixar alguns pelo caminho, porque não vai dar conta. É preciso deixar lá, guardar um pouco para retornar depois. Eu não falo depois, um depois em outra encarnação, não isso. Um depois pode ser mesmo nessa encarnação, mas que às vezes é necessário tempo para que a gente possa pelo menos chegar perto, né? E muito importante o depoimento dela, que eu acredito que todos nós passamos em algum momento por essas situações todas, uns mais, outros menos. Uns com a ferida mais aberta, outros que já veio
mais preparados, eu diria. Né? Mas como cada um tem a nossa história, e se os anjos aparecem no nosso caminho, é porque a gente também tem algum mérito também, acredito eu, pelo que nós estudamos ao longo dessa estrada, né? Então, o que eu tenho de dizer para ela e para todos e para mim mesmo é que muitas das vezes o tempo ele é o melhor remédio, não no sentido do tempo parado, mas a gente, com a doutrina, a gente já entende que a gente com prece, se perdoando e perdoando, nem mesmo que a gente não lembra do que fez, graças a Deus, né? Porque se lembrássemos seria muito mais difícil, né? E esse é um processo lento, mas estamos aqui, a caminho. Era isso. Obrigada, Josi, muito bom. Obrigada, Josi. Marisa, agora, para a gente avançar. E a Camila está com a mão levantada também. Deixa que eu faço. Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu falei antes que eu ia ficar quietinha, porque eu estou fazendo um serviço aqui no computador e que eu tenho que entregar hoje ainda. Mas a gente está escutando e não consegue, né, separar muitas coisas. Quando você começou a escrever, botou essa parte do Evangelho e começou a ler, eu comecei a ouvir, mas eu comecei a ver na minha frente parecia um ventilador. Mas era um ventilador não em pé, um ventilador como se ele tivesse deitado, rodando e o vento indo para cima. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu tô vendo, né? E aí eu escutei alguém falando assim. Foi até na hora que a Nádia começou a falar. Isso é uma representação do que é a família. A gente reencarna junto. E no atrito do dia a dia, nós vamos nos purificando e toda aquela impureza, ela vai se indo como se fosse um ventilador espiritual, espalhando todas as negatividades acumuladas ao longo das existências e a partir do momento em que vão se aprendendo a se tolerar, aprendendo a não se odiar, essas impurezas elas vão ficando cada vez mais sutis até que elas desaparecem. E eu achei muito interessante, porque é isso mesmo. A família é um grande filtro, um grande ventilador de impurezas espirituais. E eu fiquei ouvindo a Nádia, e Nádia, se a gente já sair dessa vida sem odiar o outro, já é um grande avanço, um grande avanço. A gente precisa não exigir muito da gente, aprender a exigir até onde dá. Claro que nós devemos ser muito severos conosco, exigentes até determinado momento, mas se a gente já não odiar, já está de excelente tamanho. A partir do momento que essa convivência começar a machucar demais, é salutar que a gente mantenha uma certa distância. É muito salutar para que as coisas não se comprometam mais ainda e a gente não caia nas tentações anteriores. É quase como uma salvaguarda para nós mesmos, para o nosso coração. Se a gente já conseguir chegar ao não odiar, já está ótimo. Porque quando eu comecei, com 17 anos, numa escolinha primária, eu tive uma aluna rapidinho, chamada Priscila, nunca esqueço dela. Priscila estudava comigo na época era jardim de infância, né? E Priscila, quando via a mãe, era filha única, primeira filha do casal, ela tinha 3 aninhos. Quando a mãe buscava ela, chegava no portão, a Priscila se iluminava. E ela era uma criança muito sisuda. Nada do que eu fazia a Priscila dar um sorriso. Era muito travada, muito tensa. Mas quando a mãe chegava para pegar, o rosto se iluminava. E aí a gente vai perguntando, né? Foi perguntando, né? Tirando da mãe alguma coisa. Ela falava, o pai dela trabalha embarcado.
ela é sisuda assim, porque quando vai chegando, então, perto da hora que o pai vai chegar, do dia que vai chegar, que ela percebe a minha movimentação, ela vai ficando mais tensa ainda. Ela não dá um sorriso pro pai, ela não gosta do colo do pai desde que nasceu. E aí um dia, a primeira vez o pai foi buscar e ela estava comigo de mão dada, que eu fui levar no portão, apertou minha mão e eu falei: "O que foi, Priscila? Papai te ama e veio te buscar." Ela olhou para mim com um olhar tão duro e falou: "Mas eu odeio ele." Então, eu não era espírita ainda, estava começando, né? A vida não era espírita, mas eu era católica e eu fui falando de amor com essa criança. Você sabe que eu parava de dar aula e começava a falar de amor. Então, isso tudo é muito duro. Eu não sei como é que continuou a existência da Priscila. Eu sei que tem coisas que são muito fortes. É uma bênção estarmos juntos, mas tem coisas que são muito fortes mesmo, muito fortes. Então, estarmos juntos nessa família em que as coisas têm tintas muito carregadas, não odiar já é um grande avanço. Era só isso. Mesmo. Maravilha, muito obrigada pela contribuição. Obrigada, Marisa. É isso mesmo, são pequenos avanços, às vezes, que a gente consegue. Nós temos algumas perguntas para fazer, mas Camila pediu para falar. Então, eu só ia pedir que fizesse brevemente, tá, Camila? Mas é importante ouvir o máximo de pessoas no grupo, nessa família que nós somos. Fale. Oi, gente, é rapidinho. Eu escutei a Nádia no começo falando e eu absorvi muito do que ela falou, porque quando eu apresentei ontem antes de ontem, a minha mãe para vocês, se fosse numa situação há anos atrás, isso não ia acontecer. Porque desde que eu comecei os meus estudos, eu comecei a analisar milhões de situações. E uma das que estão sendo aplicadas é a prática da indulgência dentro da minha família. Conforme a Nádia falou, a Marisa também, todos ponderaram, não é fácil a gente conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre uma coisa vai incomodar, sempre uma coisa vai machucar, sempre uma coisa vai tirar a gente do sério. Mas é igual você falou, Marisa, e assim, é primordial. Se a gente passa dessa vida sem odiar, que foi o que eu contei para vocês em relação ao meu tio que faleceu essa semana, a gente já está com um passo bem avançado na caminhada. Né? Então, a gente tem que aprender mesmo a colocar um pé no freio, a escutar, às vezes calada, a gente sofre calada, a gente chora, isso é natural, porque a gente está resgatando coisas que a gente não sabe de onde foram geradas, e a gente tem que passar com um pouco mais de leveza. Era só isso que eu queria falar. Muito bom, muito bom. Eu vou só, para fazer o fechamento desse primeiro momento, eu vou repetir uma frase que Emmanuel traz na página da abertura, porque às vezes a página, por mais lenta que eu faça a leitura, mas às vezes se perde. Então, para o fechamento desse primeiro momento, Emmanuel nos diz isso: é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, de fato, às vezes, para nós, o peso é enorme. Eu também atravesso certas dificuldades, né? É bom, cada um de nós consegue aqui nesse grupo se expor. Mas pensar nessa transitoriedade e ter em vista que nós vamos
fomos criados para a felicidade, para a perfeição, já nos estimula. E ficar bem presente. Hoje de manhã, de certa forma, eu dizia isso num outro contexto, fazendo a colocação para Marisa em relação na sociedade, né? O que ela viveu ontem, como que ela estava bem, porque ela conseguiu superar aquele ímpeto, né, que talvez em outros tempos tivesse vindo à tona. E eu dizia justamente isso. Só o fato de já não ter desejado o mal já é um avanço, é uma conquista muito grande. Então, vamos pensar, focar nisso. Não odiar já é um avanço, já é uma conquista muito grande. Aí, agora, a gente precisa pensar que no lar, não só com as dificuldades naturais dos encontros com seres que já tivemos grandes embates, grandes dificuldades e que chegam para esse reajuste, mas quantas vezes também no nosso dia a dia nós convivemos com idoso, com deficiente, como que educamos os nossos pequenos em relação a preconceitos de cor, de orientação sexual, religiosa, classe social, várias coisas que deverão ser trabalhadas no convívio familiar para que, ao sairmos das quatro paredes protegidas do nosso lar, como que é essa nossa relação fraterna com os nossos irmãos em Deus, né? Então, Tati, você faz a primeira pergunta para o grupo, por favor? Faço. Então, vamos lá. O conhecimento da doutrina espírita facilita a compreensão dos pais quanto à orientação sexual dos filhos? Todo mundo conseguiu entender? Você vai escolher alguém para responder ou vai deixar em aberto para quem quiser? Eu acho que a gente podia colocar as pessoas para quem quiser responder, né? Uhum. Aí... Marisa Mendes respondeu que ajuda muitíssimo, né? Que o conhecimento da doutrina facilita muitíssimo. Aí seria legal a gente ver se vai ser mais de uma, porque como nós temos mais perguntas, né? Aí você vê. Temos mais duas. Com certeza. A Marisa Passos também respondeu. Quem não quiser falar pode responder assim, pelo chat. Tá ótimo. Olha, facilita muito, mas se os pais quiserem enxergar, porque tem pais que não enxergam. Então, eles vão fazer de conta que não tem o que enxergar e não vão conversar com os filhos sobre esse assunto. Porque em muitas casas espíritas falar sobre sexo ainda é tabu. Não exatamente o sexo, mas assim, você de repente descobre que o seu filho está namorando um homem. Aí, o conhecimento da doutrina espírita facilita essa compreensão, facilita com que você o acolha, facilita com que você continue num convívio harmonioso, amoroso. É nesse sentido a pergunta, né? E aí, nesse momento, nem é a casa espírita, é o grupo familiar, como, a partir do conhecimento da doutrina, como que é a vivência em família. Uma filha que está namorando uma outra mulher. Mas deixa eu, então, tentar explicar. Quando eu falei isso, é porque é o seguinte, eu acho que a casa espírita tem um fator primordial de botar esse assunto em pauta para que as pessoas saibam agir, porque tem muita gente que não sabe como agir. E outra, você falou, se de repente você descobre que seu filho está namorando uma pessoa do mesmo sexo, ora, se você está com essa preocupação desde que ele está na infância, de conhecer bem o seu filho, você vai notar isso muito antes dele começar a namorar. Porque ele vai dar sinais. Então,
Antes de começar a namorar, você vai ter que conversar com ele, vai ter que começar a descobrir as preferências, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele sente, o que ele não sente. E as pessoas não veem ou não querem ver, fazem de conta que não veem. E aí, só quando está adulto, que mamãe, cheguei aqui, estou me apresentando meu namorado, papai, aí tem o choque. Se você começar a tomar conta desde pequenininho, tomar conta não é CCA, não. É observar, é conversar, é entender aquela criaturinha que o Papai do Céu botou para você orientar desde pequeno, você não vai tomar esse susto. De qualquer maneira, a doutrina espírita auxilia muito, mas a gente tem que perceber, tem que ver os Posso fazer um adendo? sobre isso. A doutrina espírita ajuda na medida em que você já sabe que ele teve outras encarnações como pessoa de outro sexo. Isso, é nesse sentido que eu queria chegar. Beleza, ótimo. É nesse sentido, o conhecimento da doutrina mostra que não é essa encarnação, não é a única, que nós temos comprometimentos também, que tudo isso colocado aí, mas eu vou deixar para outras pessoas falarem também. Muito obrigada. Você não percebe isso desde pequeno? Um menino que não gosta de jogar bola, que não gosta de soltar pipa, que só quer brincar com bonequinha, que só quer brincar de panelinha, você observa que ele era um menino, que ele veio no corpo de menino, mas que ele já teve outras tendências, já teve outras encarnações como menina. Então você já começa a observar desde cedo. Aquela menina que só usa roupa de menino. Então é isso que eu estou falando, que tem que observar desde cedo, para poder entender e não levar susto. A doutrina espírita ajuda isso, a conhecer. Não é só beleza. Conhece todo mundo à tua volta. Mas nem sempre é assim. Marcos Heleno, eu fui uma criança que brincava de jogar bola, só queria jogar bola, queria soltar pipa, queria pular não sei para onde, e nem por isso minha orientação sexual foi diferente, foi outra mulher. Então, essa questão fica em cima de modelos estabelecidos que a gente precisa. O conhecimento da doutrina espírita aqui é no sentido de que somos imortais, já tivemos muitas outras existências, vamos ter muitas outras, facilita por conta de inclusive conosco, provavelmente conosco, e qual é a orientação, qual é o acolhimento, como que eu uso de indulgência, como que eu aplico os ensinamentos de Jesus. E a questão dos modelitos, tem muita gente que está no armário que você nem desconfia, nem percebe. Então, é diferente. Eu fui moleca que quem olhasse parecia que era um menino de rua. Raquel, só usei isso como exemplo. O que eu estou falando é da observação. Assim como você foi assim, a minha esposa também foi assim. Ela joga bola de gude melhor do que eu. Tá? E eu sei que tive encarnações com mulher, tenho a tendência não, tenho facilidade enorme de aprender os trabalhos de casa, eu tenho uma facilidade enorme de lidar com as crianças aqui em casa, quando eles eram pequenos, cuidava dos filhos, como muitos homens. Só hoje em dia estou começando a ter. Os homens da minha época não tinham isso. Então, essa tendência, esse conhecimento de si, a doutrina não dá. Então eu sei, a doutrina me ensinou que eu já fui mulher em encarnações passadas. Em qual, não sei. Mas já fui. Então, é isso que eu estou dizendo. Você se observa o outro, você vai saber, e aí você vai saber conversar e entender o que o outro quer ou não, e não levar um susto quando ele já te apresenta uma situação formada. É disso que eu estou falando, da observação. O modelinho que eu usei foi só a título de exemplificação. Só isso. Ficou claro, foi ótimo. Muito obrigada. Ficou bem claro agora. Alguém mais, Tati? Aqui não, ninguém levantou a mão. Pode passar para a sua segunda pergunta? Posso fazer uma observação antes? Sim, Nádia.
a doutrina, além de ensinar que a gente já teve várias encarnações com várias orientações sexuais diferentes, com vários gêneros diferentes, também facilita a compreensão que aquele é um espírito que precisa ser amparado, independente do caminho. Se ele está do nosso lado, precisa ser amparado, precisa ser amado do modo como ele se apresenta nessa encarnação, independente de se está dentro do modelo, como você falou, da sociedade que a gente vive ou não. Se ele nascesse lá numa família muçulmana, ele poderia ser até morto. Em determinados países muçulmanos, homossexuais mortos. Então, a doutrina espírita facilita no sentido de que entendemos o processo que aquela alma está passando, que aquele espírito passou, e que ele, na medida do nosso possível, a gente tem que amparar, ajudar a atravessar esse momento, que não será simples para ele dentro do contexto da sociedade que nós vivemos hoje. Desculpe. Não, muito bom. Excelente contribuição. Tati, antes de você passar para a segunda, o Cláudio fez alguns comentários no chat. Você lê para a gente, por favor? Sim, leio sim. Ele falou que a doutrina espírita nos dá a base para tudo. Por isso precisamos estudar para saber e, depois de saber, agir. Ótimo. Obrigada, Cláudia. Aí a segunda pergunta, Tati, já está na tela. Vamos lá. Quando um casal segue crenças religiosas diferentes, qual dos dois, o pai ou a mãe, deve orientar os filhos? Também vou jogar para o grupo, não vou escolher uma pessoa específica para responder. Gente, essa pergunta é bem complexa. Por quando o casal segue crenças religiosas diferentes, qual dos dois, o pai ou a mãe? Eu acho que isso deve ser muito resolvido entre eles. Porque é uma coisa muito íntima, eu nem tinha pensado nisso. Eu acho que é mais complexo do que ser o filho homossexual ou não. Um casal que tem religiões diferentes, qual vai predominar? Eu acho que tem que ser conversado entre os dois, eles têm que ter muita firmeza para poder orientar esses. Muito bom, muito bem. O Cláudio falou também que ambos, né? Muito bom. Essa pergunta, na realidade, assim, ela é um pouco capciosa, porque houve momentos na nossa sociedade que ela era um pouco mais patriarcal ainda, e aí era aquilo, era o pai que definia tudo, com quem os filhos casavam, qual a orientação religiosa que teria. Então, hoje em dia, era só mesmo para uma reflexão, e tem casos, né, nossos aqui no grupo, se um lado tiver mais força, pode desgastar a relação dele. Então, para a gente fechar essa pergunta, é nesse sentido, para refletir que harmoniosamente deve ser conversado, deve partir a decisão dos dois, né? Isso nem Raquel, sempre é possível. Tem comentário no chat, a Nádia também está com a mão levantada. Eu vou ler rapidinho aqui o chat e passo para a Nádia, tá? Sim. A Sandra falou que os dois, isso só vai ampliar a visão da criança. E o Cláudio falou, se tiver... Primeiro ele falou ambos, depois ele falou, se um lado tiver mais força, pode desgastar a relação deles. Uhum. E garanto para vocês que é a melhor solução. Nádia, pode falar.
Só antes um pouquinho, Nádia, às vezes a própria criança. Nós temos a experiência com uma amiga que, assim, a criança até foi, acompanhou para outro segmento, mas ela mesma busca, né, ela não gosta, ela deixa bem claro. Então, a busca está sendo respeitada para seguir o que ela deseja. Beleza, pode ir. Então, eu tive essa experiência com a Marcinha. Aguardando a autorização, Tati. Pode ir. É que eu vi uma voz falando e travou tudo para mim, por isso que eu não falei. Não, a Eliane que falou que ela teve essa experiência com a Marcinha, mas aí eu acho que ficou ruim a conexão. Depois ela fala. Então, você, Nádia. Eu vou dar um testemunho. Meu pai tinha uma, minha mãe tinha outra, e eu ainda tinha um par de avós que tinha uma terceira. E eles obviamente, não se entendiam. Então, eu frequentei as três. Eu fiz um ato de insubordinação civil. Eu vivi a época de que o homem tinha ascendência sobre a mulher e queria impor a dele, e minha mãe era muito geniosa, dizia que não, e não se entendiam. Eu falei assim, vocês querem saber? Vou na sua, ainda vou na dos meus avós. E depois fui escolhendo outros caminhos. Mas tem que ser conversado e tem que ser acordado qual religião é muito complexo. Todas as experiências que eu vi, que eu acompanhei, não houve consenso. Quando um era de uma religião e o outro de outra, eu ainda não vi um casal que formasse consenso de como isso deveria ser conduzido. Fechei. Fechou. Podemos passar para a seguinte. Eu até conheço. Então, deixa eu falar rapidamente sobre Marcinha. Não, porque assim, na época, eu era católica, né? Então, o que acontecia? Quer dizer, eu cresci no catolicismo. E as duas meninas, a Gabriela e a Patrícia, fizeram comunhão, essas coisas. A Marcinha nunca quis, e eu também nunca obriguei, deixei por conta dela, até ela se encontrar. Muito bem. No Espiritismo. Muito bom. E se encontrou mesmo, viu, Eliane? Porque foi lindo exemplo que ela deixou. Isso. Então, pode passar. E eu aprendi com ela. Ai, que coisa boa! E agora está aqui com a gente. Que coisa bem linda, boa! Está alegrando meus dias. Josi, você faz a terceira pergunta, Josi? Sim, Cássio. Então, o idoso é geralmente visto como um estorvo. Eu faço distinção entre o idoso do meu grupo familiar e o idoso desconhecido. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais da dona Eliane, que ela resolveu falar um pouquinho hoje. Eu gostaria de ouvir. Pode ser, dona Eliane? A senhora entendeu a pergunta? Não, a senhora entendeu a pergunta? Não, repete, por favor. O idoso. Tá. O idoso é geralmente visto como um estorvo. Faço distinção entre o idoso do meu grupo familiar e do desconhecido, do idoso que a gente encontra vizinho, na sociedade. Ou seja, desconhecido não seria nem
A ideia seria um idoso que não é do nosso grupo familiar. Sim, bom, eu em momento algum eu me sinto excluída com a minha família, ao contrário, minhas filhas brigam porque uma quer ficar, quer que eu vá para lá, a outra também, eu não me sinto. Mas eu tenho uma amiga que ela é muito excluída, tadinha. Ai, tadinha, a gente não deve falar isso. Mas eu lamento até porque ela está com algum tipo de demência e a família exclui ela de tudo e tratam mal. Quer dizer, então, tem os dois lados, né? Eu, graças a Deus, não me sinto excluída, mas sei que tem. Uhum. Tá. Marcos Heleno quer Acabei. falar. Obrigada, dona Helena. Marcos Heleno quer falar. Isso. Pode falar. Pode falar, Marcos Heleno. Oi, posso falar? Ou tem alguém na frente? Pode sim. Pode. Pode falar. Está picotando, Josi, não estou te entendendo. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Pode. Essa questão do idoso, né? Eu acho que para o espírito tem que ter entendimento que o idoso não pode ser tido como um estorvo, nem da nossa família, nem nenhum outro idoso. É uma coisa, às vezes, desafiadora, para não dizer problemática, além difícil, é desafiadora, né? Quem tem um idoso na família, como eu tive até o dia 1º do ano passado, a minha mãe, as pessoas que conheciam a família inteira, os sobrinhos chamavam ela de tia brava. Ela nunca foi muito fácil de lidar. E na idade mais avançada também tinha suas dificuldades, mas aqui ela ficou comigo, com a minha esposa, e a gente tratando com todo amor, todo carinho e todo respeito, porque o idoso ele fica um pouquinho mais difícil. Alguns casos. Tem idoso que é uma maravilha, né? Aqui em casa, toda a família fala, se fosse meu pai que tivesse ficado viúvo, era muito mais fácil ser lidado com o papai do que com a mamãe. Mamãe foi uma pessoa um pouco mais difícil de lidar com ela. Mas, em momento nenhum, a gente a tratou como estorvo. E sim como uma pessoa muito amada que tinha suas dificuldades de relacionamento. Mas a gente sempre tratava ela assim. E eu acho que é o seguinte, com o idoso fora da nossa família, a gente tem o dever de tratar bem, porque a gente tem o dever de tratar bem qualquer ser humano, principalmente os mais fragilizados, os idosos e as crianças. Tratar com todo carinho, com todo respeito, com a máxima paciência possível. Agora, essa obrigação se redobra, né, quando é dentro da nossa família, quando é com os nossos pais, sogros, sogra, aquelas pessoas que a gente tem que estar ali com elas. Agora, tem alguns que eles se recolhem. O meu padrinho, por exemplo, agora tem um tempão que eu não vejo ele, porque ele está morando com a minha prima, que mora em Niterói. E a gente não está indo lá por causa da pandemia. Então tem um tempão que eu não vejo ele. Mas mesmo quando a gente pode ver, visitar, a gente chega para visitar ele, acaba que ele some, ele se recolhe. Ele fica quietinho, sentado na televisão. Então a gente tem que sentar, abraçar ele, conversar um pouquinho e tal. E ele muitas vezes não dá nem o menor papo. Às vezes ele começa a falar e a gente participa um pouco. E é aquela conversa repetida. E a gente tem que ouvir, não pode dizer, você já falou isso, porque eu acho que isso é uma falta de caridade com o idoso. Né? Ele fala, ele repete uma vez, ele repete 2 vezes. Falta um tempo para algum de nós vamos estar também lá, como idosos, e vamos querer ser bem tratados. Uhum. Eu acho que é. Pronto, falei. Muito bom. Excelente contribuição, bem na prática. Tati, teve alguns comentários no chat também. Você lê para poder fazer o fechamento? Sim, vou ler para você. Para nós. Eu acho que é o do Cláudio, aqui, ó. Questão delicada. Tem muitos casos de difícil convivência, de problemas de doença, mas devemos ter muito amor por eles. É uma questão de caridade, respeito, gratidão e amor. Triste quando não conseguimos praticar isso.
Muito bom, muito interessante. E aí, queridos, nós temos assim, teríamos uma infinidade de questões a serem refletidas. A questão do idoso, quando a gente diz que geralmente ele é visto como um estorvo, é nesse sentido que o Marcos Heleno falou claramente. Ele repete as histórias, tem os hábitos ali, às vezes, mais radicais, mais rigorosos, aqueles apegos ali ao cantinho, a uma estrutura de vida assim, que só senta em determinado lugar, que exige mais cuidado. Mas nós que ainda temos uma autonomia e uma independência, quando chegamos numa fila de banco, por exemplo, que tem a fila lá do idoso, ou então que não tem a fila do idoso, mas quando ele chega, ele passa à frente, as pessoas, de modo geral, já olham atravessado. Ai, meu Deus, mais um, chegou. Nós já estamos fazendo as coisas com mais lentidão, às vezes esquece a senha, às vezes precisa da ajuda de um funcionário para resolver, para tirar o dinheiro, para fazer um pagamento. Então, é para pensarmos nessas coisas e refletirmos sobre tudo, que é fundamental, que não vamos conseguir abordar todos os aspectos, né, de um convívio familiar, mas o importante é nós percebermos que é no lar que nós somos formados. Alguns idosos, na minha época, repetiam isso, que o costume de casa é levado à praça. Né? Tudo que você está habituado a fazer na sua casa, na intimidade do seu lar, você leva para a rua. Pode até ter um verniz social, mas, de repente, numa situação espontânea, você age com aquela forma que você leva. Então, ficarmos atentos com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, seja qual for o vínculo familiar, em relação aos preconceitos, porque somos nós que formamos. Às vezes, nós pensamos que as crianças não estão prestando atenção, mas elas têm uma antena parabólica ligadas em tudo que está sendo dito, que está sendo falado, e de que forma, né? Por exemplo, a última pergunta, para fecharmos. O espírito já traz essas tendências, seja de preconceito racial, de intolerância, ou aprende no convívio familiar? O que vocês acham? Ele já traz no espírito dele, quando reencarna, ou ele aprende pelo exemplo no convívio familiar? Pode ser as duas coisas. As duas coisas. Uhum. Aí vai entrar com aquilo que o Marcos Heleno falou, que precisa observar desde cedo quais as tendências em relação aos preconceitos e corrigir e orientar. Mais alguém? O Matheus falou no chat também que traz consigo e no convívio. Maravilha, vocês estão ótimos. Muito bom. Nós fechamos essa primeira parte do Evangelho no Lar e agora nós todos juntos, elaborar um texto. Cada um traz consigo e amplia com o convívio. O Cláudio está falando. Nós vamos elaborar um texto, cada um vai dizer uma frase curta. Né? Vamos esquecer o lado prolixo. Frases curtas sobre a intolerância, sobre indulgência, sobre preconceito. E nós vamos tentar montar um texto que vai ser o texto do Alegria de Florescer sobre esse tema. Aceitam o desafio?
Aí, Raquel, lembrando todo mundo que eu preciso que cada um fale bem devagarzinho sua frase, um de cada vez, para eu poder anotar, para a gente fazer esse texto bem lindo. E publicar depois, né? Podemos começar? Quem se habilita a falar a primeira frase? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Eu vou ser recorrente aqui, inclusive é uma frase já comum em nosso meio. Família, aperte esse laço. Calma aí, família. Aperta o seu laço. Aperta esse laço. Isso. Isso. Agora Próximo. é só da sequência. Quem gostaria? Olha, florescer o amor, o Cláudio já falou. Família, aperta esse laço. Intolerância. O amor. Posso falar a minha? Pode, Marisa. Peraí, floresça o amor. Peraí, Peraí, gente, um de cada vez, tem que ser um de cada vez. Peraí. Senão não dá pra gente. Peraí, deixa eu ir lá. Florescer o amor. Aí o Zé Luiz colocou a intolerância. Vai que é eu tô escrevendo. É a maior expressão de nosso orgulho. Beleza, que mais? Aí a Marisa escreveu, mas tem laço que sufoca. Olha só, para curar-se da intolerância, conhece-te a ti mesmo. Fala devagarzinho. Para curar-se da intolerância, conhece-te a ti mesmo. Para curar-se da intolerância, conhece-te a ti mesmo. Traga em você sempre a indulgência. Traga em você sempre a indulgência. Pode ir à próxima. Já tem aqui várias. Espera aí, indulgência. Vai ditando para mim que eu vou escrevendo. Tá. Amar o próximo. Sim. Ser indulgente é reconhecer que o outro é tão falho quanto a si mesmo. Peraí, ser indulgente é reconhecer que o outro é tão falho quanto a si mesmo. Vigia e ore sempre. Peraí, eu não escutei. Quanto a si mesmo, é o que mais? Vigia e ore sempre. Vigia e ore sempre. Pode ir. Aí começa atenção e carinho. Atenção e carinho, pode ir. Muita paciência e indulgência. Muita paciência e indulgência. O próximo, mais próximo, está na sua casa. O próximo, mais próximo, está na sua casa. Tati, basta observarmos para descobrirmos. Peraí, eu fiquei o próximo, mais próximo, está na sua casa. Jô, você consegue escrever no chat? Sim. Foi a última essa? Todos já falaram, já contribuíram? A Josi falou, mas como travou, eu pedi para ela colocar no chat, que fica mais fácil. Acho que a Selma quer falar. É a frase ou outra coisa? Oi. Estão me ouvindo? Agora eu vou assistir na TV. Vá para um lugar, eu disse que eu vou assistir. Peraí, só um pouquinho só. Na frase que está quanto a si mesmo, é quanto a, não tem o a. Quanto tão falho quanto... tá bom, mas precisa do a. Peraí que a Josi está escrevendo. Eliane, peraí, deixa eu ver.
Muito obrigada. Por favor, dá licença. Na minha opinião, são palavras, são palavras fundamentais para a harmonia da família. Maravilha. Já escrevi. Falta só a Josi, que está escrevendo. Não deixar o idoso na solidão. Por aí, na harmonia da família. Não deixar o idoso na solidão. Precisamos observar para que possamos compreender. Pronto. Todos? Não foram todos, mas não sei se mais alguém quer escrever, mas é o que tem lá no bate-papo. Posso falar? Pode. Estão me ouvindo? Posso falar? Sim, pode falar, sim. Raquel? Oi, estou te ouvindo. Oi, sou eu. É que meu som está muito baixo, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A minha frase é... Oi? A frase que eu elaborei foi família, laboratório onde praticamos a indulgência. Família. Em gotas homeopáticas. Laboratório onde praticamos a indulgência. Indulgência em gotas homeopáticas. Isso. Beleza. Mais alguém para a gente fechar? Por enquanto, acho que acho que acabou, Raquel. Ninguém mais escreveu. Tá. Então, eu vou ler todo o contexto. Aí, claro, agora para a gente fechar, mas aí depois eu vou fazer em forma de texto mesmo, botando as ideias, fechando arrumadinho, para que seja esse a nossa tarefa de hoje, em vez do desenho, foi a colocação em palavras, expressando o nosso sentimento, o nosso entendimento a respeito de indulgência, de tolerância, de vencer os preconceitos e nesse exercício do amor, nessa busca de exemplificar na família o amor de Jesus. Então, ficou: família, aperte esse laço, floresça o amor. A intolerância é a maior expressão de nosso orgulho, mas tem laços que sufoca. Para curar-se da intolerância, conhece-te a ti mesmo. Traga em você sempre a indulgência. Amar o próximo, ser indulgente, é reconhecer que o outro é tão falho quanto a si mesmo. Vigia e ora sempre. Atenção e carinho, muita paciência e indulgência. O próximo mais próximo está na sua casa. Indulgência são palavras fundamentais para a harmonia da família e não deixar o idoso na solidão. Precisamos observar para que possamos compreender. Família, laboratório onde praticamos indulgência em gotas homeopáticas. Parece que Raquel ficou sem conexão temporariamente. Vamos aguardar mais um pouquinho.
Agora eu acho que ela caiu. Caiu, Lu, mas ela deve voltar em seguida, né? Sim. Será que o cortador de grama cortou o fio dela? Pode ter sido o Giló. Esse do quê, Luciano? O Giló. Ah, o Giló. Tá voltando. Pronto, beleza. Voltou. Giló. Falando no Giló, ela voltou. É a senha. Pode até mudar, não é mais Raquel Pedra, agora é Raquel Giló, né? Raquel Giló. Perfeito. Oi. Voltou! É contigo mesmo, Raquel. Pilota aí. Então, eu li o texto todinho, mas já estava congelada. Não, mas se você leu a última frase que foi da Selma, se foi a última frase foi a da Selma, então você encerrou o texto, que ficou belíssimo. Você pode ler de novo, Raquel, por favor? Congelou novamente. Aperte esse laço, floresça o amor. A intolerância é a maior expressão de nosso orgulho, mas tem laços que sufoca. Para curar-se da intolerância, conhece-te a ti mesmo. Traga em você sempre a indulgência. Amar o próximo, ser indulgente, é reconhecer que o outro é tão falho quanto a si mesmo. Vigia e ora sempre. Atenção e carinho, muita paciência e indulgência. O próximo, mais próximo, está na sua casa. São palavras fundamentais para a harmonia da família. Não deixar o idoso na solidão, precisamos observar para que possamos compreender. Família, laboratório onde praticamos indulgência em gotas homeopáticas. Ficou lindo. Ficou lindo, Dona Raquel. Né? Oi. Dona Raquel, Diga, como todo querida. texto tem assinatura, como todo texto tem assinatura, assina Espíritos, Amigos, Alegria de Florescer. Muito bom, Ô, almas amigas, né, ô Josi? Ainda não estamos do lado de lá, por enquanto estamos aqui. Espíritas, sabemos que somos espíritos. O que te espanta, meu amigo? É espíritos ou espíritas? Espíritos. Não. Somos nós. Somos nós espíritos, tá certo. Tá certo, mas a gente pode assinar grupo Alegria de Florescer. Aí a gente não assusta ninguém. Gente, estão me ouvindo? Não? Posso falar? É que antes de eu cair, eu estava escrevendo isso, pensando que estava escrevendo para o grupo, e aí escrevi só para a Tati, mas eu caí. Não sei se ela recebeu. Eu botei justamente isso, ficou tão arrumado que parece que foi escrito por uma pessoa só. Ficou parecendo um texto corrido escrito por uma pessoa só. Incrível como ficou bonito. Muito legal mesmo. Muito, muito, muito. É a harmonia do grupo, é a integração do grupo, é essa família que a gente está formando aqui. Então, olha, toda quarta-feira eu estou saindo daqui assim, emocionadíssima, porque o trabalho está sendo... Nem sei, tá faltando palavras. Eu vou escrever o texto no grupo e depois aí a gente divulga, compartilha, porque é um resultado de trabalho muito, muito interessante. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento por essa tarde tão rica, de tanta troca. Eu vou pedir para o Luciano encerrar com a prece.
E na próxima quarta-feira tem mais. Tati? Hoje não precisa de sorteio. Não. Hoje não. Hoje já foram todos para a listinha, como diz a Nádia. Mas roubaram quando você já sabia antes. Isso foi trapaça. Foi não. Trapaceiras. Então, Você me adora, né, Raquel? Aproveitar esse momento de alegria, de sorrisos, né, iluminados, como a Raquel, que está ali sob a luz, né, e que com certeza está sobre todos nós e dentro de nós. E aproveitar então esse momento de alegria, de descontração, de trocas, de experiências, e não esquecendo de nós colocarmos o nosso copinho de água, como a Marisa está sugerindo aqui agora, rapidamente, antes de dar tempo, de pegar um copinho ali do lado e colocarmos para energização. Então, vamos respirar suavemente. Vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa frequência vibratória, nos conectarmos com os nossos sentimentos mais nobres, a despeito do que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Pois que uma vez que intencionalmente saímos dessa zona de conflito, digamos assim, que na grande realidade é a maior escola que nós poderíamos cursar, vamos todos, em um só pensamento, em um só sentimento, mais uma vez visualizarmos a imagem do nosso Mestre Jesus, o governador da terra, o doce Rabi da Galileia, o nosso irmão mais velho, aquele que diuturnamente não tira os olhos e o coração de cada um de nós, seus irmãos mais novos. Posto que nós sabemos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso farol, é o nosso norte. E assim, Jesus, mais uma vez ser conosco, nesta tarde, aonde brindamos esse núcleo chamado família, essa escola chamada família. É nesse cadinho aonde nós devemos sair da palavra e saltarmos para a ação íntima, a ação do descobrimento do ser que somos nós, aonde as almas afins e não afins se reúnem novamente pela justiça de Deus, proporcionando a cada um de nós a experiência e a troca de situações onde nós possamos, finalmente, através dessas oportunidades, nos redimirmos frente ao tribunal da nossa própria consciência, de redimirmos frente aos nossos irmãos de caminhada, que por ora se mantêm a nós através dos laços consanguíneos e, sobretudo, Senhor, que possamos fortalecer esse núcleo de amor, embora algumas vezes disfarçado, de diferenças essas ainda reverberantes do passado. Uma vez, Senhor, que já tenhamos esse conhecimento, vamos exercitar a indulgência, o amor, que não fique apenas na palavra de 4 letras, mas aquele sentimento que nos move, que nos sustenta e nos ampara e nos impulsiona para frente, ao progresso, à luz e para a voz. E assim, Senhor, mais uma vez, profundamente agradecidos que estamos por estes momentos de trocas espontâneas
e sinceras de experiências, convidamos mais uma vez. Permaneça conosco, Senhor. Não só nesta tarde, mas em todos os dias da nossa caminhada terrena. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.